Pronto. Graça e paz, igreja. Amém. Como o Duda já falou, nós estamos na Semana em Foco da MCM e Mulheres Cristãs em Missões. E nós temos inúmeras mulheres na Bíblia, a qual nós podemos nos espelhar. Mas hoje eu trouxe uma passagem da Bíblia que eu acredito que todos já conhecem aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Vamos ler do versículo, do primeiro em diante, do 1 em diante. Até onde o Espírito Santo me conduzir para ler, nós vamos ler. Eu nunca li tanto esse texto como eu li em 8 dias. Aprendi muita coisa. Como a gente tem que ser e como não devemos ser. Muita coisa importante tem nesse texto, nessa passagem aqui. E eu espero que o Espírito Santo, que vocês abram os ouvidos a entender tudo que o Espírito Santo vai falar aqui. Porque não sou eu, foi ele que colocou essa palavra no meu coração, esse texto, e eu espero que fale com vocês da mesma maneira que falou comigo. Amém? Amém? Pronto. 1 Samuel, capítulo 25. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Agora vai começar a história. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, com 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. E Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa. E tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos seus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que Davi
Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, sua mulher, e dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem possa falar. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu continuo. Como todos sabem, Nabal era um homem muito mau. Todo mundo já deu para entender. Era um homem de duro trato, não ouvia ninguém, só ele estava certo. Ele não queria ouvir nem a esposa, ninguém. E o servo, conhecendo esse homem, como ele era, ele teve a sabedoria também, porque ele sabia que a esposa dele, do senhor dele, era muito sábia, era uma pessoa pacífica, foi humilde em ouvir o servo, que muitos hoje não ouvem. O empregado é empregado, ele é o chefe, ele manda, é do jeito dele. Quem trabalha em casa como empregada doméstica, nem sempre a empregada tem acesso aos seus patrões, porque a empregada dá ordem, é o que ela falou e pronto. Se falar do filho ou do marido que fez algo de errado, muitas vezes, aí existem exceções, que existem mulheres sábias, né? Por que você está vindo falar do meu marido para mim? Esse servo poderia ter dito isso, não poderia? Ele é seu senhor, então vai resolver com ele. Mas ele teve a sabedoria e ela a humildade de ouvir o servo. E se ela não ouvisse o servo, o pior iria acontecer. Porque Abigail, além de formosa, ela era muito sábia. Ela tinha a sabedoria. Esse é o significado do nome de Abigail. Sabedoria e formosa. Sábia e formosa. A sabedoria e a formosura estavam com ela. Nabal era o nome dele. Um homem mau, rude, duro no trato. Não ouvia ninguém. Não ouvia ninguém. E aí, quando esse servo fala com ela, ele diz o quê? O mal já está feito. Agora você faça por onde esse homem, para que esse mal não aconteça conosco, porque o mal vai acontecer, porque ele já sabe de tudo. Quando a gente para pensar, para ver essa história, até onde eu li, a gente vê duas espécies de pessoas. Um foi anunciar para Abigail que o mal estava sendo feito, já estava para acontecer. O outro foi dizer a Nabal: olha, os servos de Davi mandou pedir comida. Né? Foi fazer a cabeça de Nabal, mandou pedir comida. E agora, o que Nabal fez? E eu conheço Davi?
E eu sei lá quem é o filho de Jessé. Mas todo mundo ali sabia quem era Davi. Todos conheciam Davi. Aquela região ali, todos conheciam. Davi tinha sido ungido rei. Ele não era rei ainda, mas ele tinha sido ungido. Ele tinha sido ungido rei. Ele não era rei ainda. Mas ele era conhecido. Toda a região conhecia Davi. Então, quando os servos de Davi foi dizer para Davi tudo que Nabal tinha dito, Davi cirou. Cirou? Cirou. Foi o que Davi fez. Cinge as suas espadas com soldados. Quantos soldados? 400 soldados e somente 200 para guardar a bagagem. Muitas vezes a pessoa se apressa a fazer o mal. Se prepara mais para fazer o mal. Eu imaginei, eu lendo essa cena, o sangue de Davi subiu para os olhos dele. O homem ficou azedo. O homem ficou irado. Ele estava com gosto de sangue na boca. Ele queria fazer miséria. Ele saiu de si. Mas por quê? Porque alguém foi levar para ele, sem sabedoria. Talvez é a forma como a pessoa fala. Né? É a forma como a pessoa fala. Ia dar mal, disse lá, que não vai mandar comida para a gente, não. Disse isso, disse, perguntou ainda mais. Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Fez descaso com Davi. Aí eu digo, eu pensando, né, fazendo a leitura, pronto, aqui Nabal assinou a sentença de morte dele. Mas foi com Davi? Não. Foi com Deus. Sabe por quê? Porque ele mexeu com um homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus. Nabal era mau, Nabal não tinha entendimento, Nabal era insensato. Ele não tinha sabedoria alguma. Então ele assinou a sentença com Deus, porque mexeu com um homem segundo o coração de Deus. E ele vivia maltratando uma mulher que era a menina dos olhos dele, Abigail. Não diz aqui há quanto tempo ela já estava casada com ele. Não conta, não vou dizer tempo, porque aqui não está dizendo. Mas há quanto tempo essa mulher já sofria com Nabal? Ela conhecia ele a fundo. Os servos conheciam Nabal. Fale com seu esposo, com seu marido, porque você sabe que ele é um homem de duro trato, ele não ouve ninguém. Vai lá, porque o mal já está para acontecer. E Abigail, com toda a sabedoria que ela tinha, inteligência, ela era uma mulher pacificadora. Sem dizer nada para Nabal, o que foi que ela fez? Vamos continuar lendo agora o 18. Então, Abigail tomou a toda pressa. Ela já estava preparada, já estava tudo preparado. Para quê? Mais adiante a gente vai ler. Desculpe. Um banquete que Nabal ia fazer. Já estava tudo pronto. Mas desse banquete, eu penso dessa forma. E agora? Vou beber mesmo, vou tomar um golinho, mas você segura aí, minha filha, senão derruba. Já estava tudo preparado para aquele banquete. Então, Abigail, com toda a sabedoria, tomou a toda a pressa 200 pães, 18 em diante, viu? 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. Não foi um jumento, jumentos. Pensa a quantidade de comida que essa mulher levou para 600 homens. 600 homens. 400 iam guerrear com Davi. 200 ficaram. Então, eram 600 homens. Não é isso? E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido, a Nabal, a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava
cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhes pertence. Ele me pagou mal por bem. Vou parar aqui novamente. O Senhor diz, em Romanos 12, se eu não me engano, 12, 17 ao 21. Eu vou aqui. Alguém abra aí a Bíblia, por favor, e leia para mim. Romanos 12, do 17 ao 21. Davi queria se vingar. Davi estava com raiva. Amém? Pode ler? Vamos lá. Mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se não, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Davi era inimigo de Nabal. Ele se pôs como inimigo de Nabal quando estava guardando, sendo um muro de proteção com as ovelhas de Nabal. Não. Mas Nabal se fez inimigo de Davi. Ele se fez inimigo de Davi. E ele despertou a ira em Davi. Mas Davi não era inimigo dele. Davi não conhecia. Ele sabia que ele era o quê? Um agricultor que tinha gado. Então ele se pôs em guarda para tomar conta de tudo quanto Nabal tinha, daquela fazenda, daquela propriedade. E os homens, eu acredito que ele deu o conselho. Está todo mundo com fome. Estava todo mundo com fome naquela época, nesse lugar, nesse contexto aqui. Todos estavam com fome. Mas ele disse o quê? Eu penso, não está escrito. Ninguém pega nada. A gente só vai comer se o dono da propriedade nos servir, nos entregar. Não é isso? E não é isso que ia acontecer, não é verdade? Ele foi sábio. Ele estava tendo sabedoria. Não, ensinou certinho para os homens dele. E Abigail aqui, ela entrou na história para pacificar. Se ele vai matar meu marido, eu tenho que ir correndo, impedir. Não só isso, mas o que Davi diz lá mais adiante é que ele mandou cingir, os homens cingirem a espada, e ele a dele, porque ele ia matar todo homem que existisse na casa de Nabal. Exatamente. Pronto. Se Abigail não tivesse a sabedoria de correr, de ir na frente, encontrar com Davi, que miséria ia acontecer? Uma carnificina de menino. Menino seria dos menores aos mais velhos. Ela se coloca como culpada por Davi. Exatamente. Para que aliviasse o lado dele. Exatamente. Meu Senhor, ela diz assim na palavra. Meu Senhor, ela se prostra em terra. Veja a humildade dessa mulher. De assumir a culpa de um marido. Ela assumiu a culpa. Ela assumiu a culpa de Nabal. Para não ver nem a sua casa sendo destruída. Ela queria evitar chacina. Exatamente. Ela não queria ver nem a casa dela, que a gente também não conta se ela tinha filhos. Se tinha filhos, se tinha neto, ninguém sabe, aqui não conta. Mas
Com certeza, era a casa de Nabal que Davi ia destruir. E todos os meninos. Filhos de quem? De todos os tosqueadores, dos servos que existiam na propriedade de Nabal. Se essa mulher não se colocasse na brecha da intercessão, se lançando aos pés do inimigo, porque Davi estava ali como inimigo, para destruir a família dela. Mas ela foi inteligente. O verso 35, por toda essa sabedoria dessa mulher. Sim. O que Davi disse, olha, então Davi aceitou o que Abigail lhes tinha trazido e disse, vá para a sua casa Em paz. ouve o que você disse e atendei o seu pedido. Amém. Ele teve misericórdia. Porque se não fosse Abigail, Foi compassivo. foi. Ele foi compassivo. Se não fosse Abigail, a carnificina tinha sido feita. Era uma destruição. A casa de Nabal ia ser extinta. E veja, Nabal era filho da casa de Caleb. Veja, Caleb. Caleb era crente. Um escolhido de Deus. Aí é onde a gente aprende. Nem todo filho de crente é crente. Nem todo filho de crente é crente. É isso que a gente aprende. Vem os detalhezinhos, a gente vai aprender. Minha irmã, eu aprendi tanta coisinha de uma semana que ela pediu para eu trazer uma palavrinha, mas só me vinha Abigail na cabeça. Eu digo, Jesus, e meu marido já sabe a história todinha, porque era de dia à noite só escutando, lá em casa. Nabal, a Amanda está ali. Pensava que não, Abigail, Nabal, Abigail, meu Deus, ela terminando e voltando. Eu tenho que aprender, eu vou aprender isso, eu tenho que trazer para a minha vida. Amém. Olhe, e eu comecei a falar. Estou empolgada, viu, gente? Estou feliz porque Papai do Céu me escolheu para trazer essa palavra. Eu estava com dor de barriga já em casa, nervosa. Eu disse, Jesus, me ajude. Viu? Eu vou dizer, citar o tema nosso, o tema desse texto aqui. Um tema que é tremendo para a gente se colocar na brecha da intercessão, que foi o que ela fez. O tema é esse, olha. Tenha pressa em salvar sua família. Ela teve pressa, não teve? Ela não quis que a família dela fosse destruída. E a dos demais. Ela teve empatia. Não é só a minha, é a deles também. A deles também. Está tudo destruído. Se eu não entrar como intercessora, se eu não for interceder por eles, se eu não for pedir para esse homem não matar, se eu não me lançar aos pés dele, ele vai matar todo mundo. Ela teve empatia, ela sentiu a dor dos servos. Só Deus sabe o desespero que estava no olhar daquele servo quando foi falar com ela. Só Deus sabe. A gente lê, a gente vai entendendo aqui que muitas vezes são problemas nossos, da nossa vida, que a gente tem que correr para os pés do Senhor, a gente tem que correr para os pés da rocha, Jesus Cristo, para nos ajudar. Tem problemas que a gente não pode resolver, mas tem problemas que Ele coloca na nossa mão. Deus sabe o que vai fazer, mas Ele quer ver uma atitude nossa. E muitas vezes tem mulheres que não têm a sabedoria de tomar a atitude de interceder por situações que estão acontecendo nos seus lares. Nabal deixa várias lições, ou Nabal não, Abigail deixa várias lições. Nabal também deixa. Agora, lições péssimas de como não devemos ser. Quando ele estava festejando tudo que Abigail contou para ele a situação, ele deu um infarto. Exatamente. Ela deixou para contar para Davi. Ela chegou, aconteceu, ela ouviu as palavras de Davi. Bendita, é o 35, é Duda? Veja aí para mim, por favor. Bendita. Sim, Davi, deixa eu ver. Bendita, cadê Duda? Vê aí para mim, está marcado na outra Bíblia. Atendi. Pronto. Ele estava embriagado. Ele estava bêbado. Exatamente. O verso 32 diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, olha, o Senhor
Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Deus preparou essa mulher. Deus preparou Abigail para o encontro com Davi. Bendita seja a tua prudência. Ela era prudente, ela foi prudente. E ela nos ensina a ser prudentes, a ter cuidado com o que fazemos, com o que falamos, com decisões. Muitas vezes a gente toma decisões com a cabeça quente, de forma impensada. Foi a derrota de Nabal. Exatamente. Essa posição. Ouça o verso 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal. Por Sim. ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de plantear o mal e fazer com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Pronto. Ele não sujou. Livrou o seu. Exatamente. Nabal respondeu a sua consequência do erro. Davi não manchou as mãos de sangue, não sujou. Não foi necessário. Não foi necessário Davi sujar as mãos de sangue. Deus não permitiu. O próprio Deus ficou feliz com isso. Exatamente. Ela foi sábia. E ela foi assim. Para chegar ao ponto de Nabal morrer, ele estava dando um banquete. Ele era um agricultor. Estava dando um banquete de rei. Um agricultor dá um banquete de rei. Só Deus sabe que banquete foi esse. Ela voltou, ela não deu uma palavra. Ela ficou calada, não disse um ai. Outra vez, né? A protagonista dessa história é ela. Exatamente. Ela é a protagonista. É. Ela não disse um ai a Nabal. Agora eu vou dizer minhas palavras, viu? Vou fazer igual o pastor Valdir. Vou conjecturar aqui. Rapidinho. Vou ficar calada. Amanhã eu converso com ele. No outro dia, quando o vinho já tinha cessado, ela foi até ele, se sentou e disse: vamos conversar? Eu acredito dessa forma. Vamos conversar? Exatamente. Olhe, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Disse tudo que ele tinha feito. O que ele tinha falado. Sabe o que ia acontecer com a nossa família? Estou falando minhas palavras, viu? Com a nossa família, com a nossa casa, com a casa dos servos, ia todo mundo morrer. A Bíblia diz que ele ficou petrificado, o coração dele ficou petrificado. Ele ficou sem ação. Ele ficou imaginando, era para eu morrer. E eu não ia poder fazer nada. Ia ser tudo destruído, porque como é que esse homem e os tosqueadores, ninguém sabe quantos eram, iam lutar com 400 homens. Tudo a fio de espada, né? Iam morrer tudo a fio de espada, né? Por causa da insensatez e a falta de sabedoria desse homem. A sabedoria não pode ser só da mulher. Tem homens também que têm cabeça quente. É igual a cabeça de fósforo, pega fogo. Não é? Quando o Provérbios fala, a mulher sábia edifica sua casa. Tem versões que diz, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Homem, todo homem sábio edifica a sua casa, mas o tolo com as suas próprias mãos a destrói. Nabal ia destruir a família dele todinha por falta de sabedoria. O papel inverso de Asa com Abias, o pai e o filho. Sim, Eles agiram corretamente pelos conselhos de Deus, mesmo o adversário tendo dobrado os seus homens valentes, mas eles venceram. sim, A direção que é por Deus é de vitória tranquila até nos diretores daqueles que se levantam contra. é. Só aguardando e deixando que Deus Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo, em todo o tempo. Olha, quem é o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. Se Deus quisesse, ele não poderia ter colocado Salomão e Abigail casados?
Sinônimo, os dois tolos da Bíblia, dois tolos na Bíblia, homem e mulher, Nabal e a mulher de Ló. Mas Deus não colocou. Ele colocou a história para a gente aprender. Abigail e Nabal. Para a gente aprender. Mas se Deus quisesse colocar duas pessoas sábias no mesmo contexto, ele poderia ter colocado. Mas ele colocou um tolo e um sábio. Uma sábia e um louco. Porque o outro tema que poderia ter essa reflexão aqui seria sabedoria versus loucura. Porque ele era um louco. Ele não tinha noção do que ele fazia. Ele era mau, perverso. Como essa mulher conseguiu conviver com esse homem, sabendo da perversidade dele? Sabedoria. Só a sabedoria de Deus é que faz isso acontecer. Não é isso? Deixa eu ver aqui o restante, viu, gente? Vamos continuar aqui. Vou continuar, o 29 adiante, até se algum homem se levantar. Foi aqui que eu parei, Jesus? Não, peraí. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome é ele, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Um louco, insensato, inconsequente, olha aí, Nabal, louco, insensato, inconsequente, sem prudência, falador, perverso. Imagina quanto essa mulher não sofreu com esse homem, viu? Quanto essa mulher não sofreu com esse homem. Porém, tua serva, não vi ela dizendo aí, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Sabe o que ela está dizendo aqui? Se eu tivesse ouvido ou visto os moços que o Senhor mandou, seria tudo diferente. Não precisava o Senhor mandar matar a minha casa e ninguém. Se fosse comigo, seria tudo diferente. Porque eu ia trazer comida para os teus homens. Mas o meu marido é louco. Não teria nem Exatamente. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fosse pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Glória a Deus. Como os loucos, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Pedindo perdão pela transgressão de Nabal. Perdoa a transgressão da tua serva. Ela se colocou no lugar de Nabal para não ver ele morto. Ela se colocou na posição de Nabal, como se fosse ela que tivesse feito algo de errado. Perdoa. Eu não sei se ela amava ele, eu só sei que ela era marido dela. Era o marido dela. Ela é uma mulher generosa que o próprio Davi agradecer a Deus que enviou ela. Exatamente. Pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. O Senhor não vai pelejar
O senhor peleja, o senhor luta pela vontade de Deus. Pronto, é o que a gente tem que fazer. É pelejar as batalhas de Deus. As do inimigo. Deus peleja por nós. Nós devemos lutar em fazer a vontade do Senhor. Estar sempre disposta e disposto a fazer a vontade de Deus. Não abrir mão da direção que Deus orienta. Exatamente. Deus dá a direção. A Bíblia é a bússola. Ela nos ensina. Então a gente tem que seguir o que a palavra nos pede. Não é isso? E não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Ela garante que Davi está protegido por Deus. Davi já está protegido por Deus. Ela garante isso. Porém, a vida dos teus inimigos, este o arrojará, como se a tivesse na cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as suas próprias mãos. Coisa mais linda isso. Verso 33. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhaste, eu não sei a outra versão, de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Como já foi lido no texto. Que seja abençoado. É. Quer dizer, pelo procedimento dela. Que evitou dele derramar sangue. É verdade. Sim. Então, como foi lido aquela outra palavra. Eu sou o vingador. Deus diz, eu sou o vingador. Não suje suas mãos com maldade, com sangue de ninguém. Ele cuida de tudo. Eu me vingarei. Porque eu sei o que eu vou fazer. Não é necessário ninguém sujar as mãos de sangue para se vingar do mal que alguém faz. Pague o mal que estão lhe fazendo com o bem. Era isso que Davi entendia que Nabal deveria fazer. Pagar o bem. Por todo o bem que ele tinha feito. Guardado o rebanho dele. Tomado conta do rebanho, dos pastores, né, dos tosqueadores. Porque ali naquela região existiam ladrões. Muitos ladrões naquela região existiam. Está entendendo? E até hoje, segundo o que está escrito aqui na Bíblia, lá no rodapé, uns ensinos, existem muitos ladrões nessa região, em lugares lá, e essas pessoas, esses homens que trabalham para o bem, né? Esse exército, eles cuidam dessas fazendas para que os ladrões não tomem posse de nada, não roubem nada de ninguém. E o que é que agrada a eles? O que você pode retribuir para essas pessoas? Presentes, comida. É só o que eles pedem, não pedem dinheiro, não pedem nada. Só pedem comida, porque muitos deles estão no deserto, estão com fome, estão com sede, eles só querem comida e água. Nabal, se ele entende perfeitamente, ele ia entender que estava sendo honrado. Exatamente, mas ele é tolo. Mas ele é tolo, sem precisar pagar nada. Sim, louco. Ele não precisava pagar nada. Está entendendo? Não precisava pagar nada. O pagamento seria comida e água para os empregados de Davi. Uma forma de gratidão, né? Exatamente. Exatamente. 34. Pronto. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste o mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal
até o amanhecer. Meu Deus, eu imagino como estremeceu o coração desse homem quando a mulher disse a ele ia matar a gente por sua causa. Nenhum sequer ia sobrar. Pensa aí, só ia ficar um bocado de mulher lá viúva. Só a mulher ia ficar. Só a mulher ia ficar. E os homens? Quem ia tomar conta dessas mulheres aí? Se o homem é o cabeça, se é ele que tem que cuidar. Ela fez um papel que era ele que deveria ter feito. Ela poderia fazer uma conjectura de Abigail com Esther. Eu pensei. Sim, eu pensei com o Assuero, quando ela entrou na presença de Assuero para interceder pelo povo dela. Eu pensei também nesse texto de Esther. Outra sabedoria. Ela aí foi corajosa. Foi muita. Exatamente. Mas Abigail também colocou. Também colocou, porque se o homem era mau. Então, as lições de Abigail. Primeira, sabedoria. A segunda, intercessora. Prudente. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa cautelosa, sensata, cuidadosa em suas ações. Olha, a falta de sabedoria é como uma erosão onde enfraquece os alicerces de tudo que foi construído. É. O vento, aquele vento eólico, né? Tem pedras, tem rochas. Quem viaja muito por aí vê, às vezes tem uma rocha enorme e uma cratera assim no meio. Ali é erosão, ali é do vento. O vento faz aquilo. Não é ninguém com martelo, não. Aquilo ali é o vento. Pois a falta de sabedoria é comparada àquilo lá, viu? A falta de sabedoria destrói. Destrói. É comparado a uma erosão onde enfraquece os alicerces de tudo que foi construído. A mulher sábia ou um homem sábio constrói e transforma um lar. A sabedoria, ela tem poder de construir e de transformar um lar. A falta de sabedoria destrói. Tem que existir isso de ambos os lados. Eu procuro ter essa sabedoria dentro de casa. Às vezes eu me pego no laço. Eu digo, Jesus, corta o laço. Porque às vezes eu estou... Me perdoa. Às vezes meu marido, coitadinho, hoje de manhã aconteceu uma situação lá, meio-dia. Aconteceu uma situação, aí ele ficou falando. Oi, eu sou ele bem assim. Oi, a sabedoria não é para mim só não, viu? É para você também. É para você também, viu? Eu já me calei, você está aí falando. Ainda imitei. Isso é falta de sabedoria também, não é só eu, não. É nós dois, olha. Fiz assim, nós dois. Aí ele se calou. Porque a gente tem que usar da palavra. Aí a gente tem autoridade. Com a palavra nos dá autoridade para a gente calar em certas situações. Alguém, quando está falando algo com a gente, que a gente está se sentindo ofendido ou ofendida. O uso da palavra quebra a força do inimigo. Ela quebra a força. A palavra diz, eu não sei onde é que está escrito, corta o laço e quebra a lança. A palavra do Senhor, ela corta o laço e quebra a lança, despedaça a lança. Que lança é essa? O que vem de ruim na nossa vida. Então nós, seres humanos, homem, mulher, que temos sabedoria, temos que ter o cuidado do que vamos fazer, do que estamos fazendo, do que vamos falar, o que deixamos de falar, que muitas vezes a omissão também é falta de sabedoria, viu? Às vezes a omissão é falta de sabedoria. Exatamente. Se torna, a omissão é falta de sabedoria também. Porque às vezes você pode, se ela fosse omissa no que ela ouviu aqui, ia resolver o quê? Morrer todo mundo. Olha, não quero saber não. Nabal lá que resolva. Não é isso? Nabal lá que resolva. É com ele. Eu não sou homem, ele que vai resolver. Mas ela como mulher,
se colocou na brecha da intercessão e foi pleitear uma situação em oração por uma causa que não era só dela, era dela e de todos que estavam ao redor dela. Então, o poder da intercessão, nós, intercessoras, MCM, que deveria ter mais aqui, não tem, mas deveria estar aqui para ouvir isso. Nós devemos estar sempre na brecha da intercessão. Por quê? A intercessão, você está sendo usado para pleitear uma causa que não é sua. Às vezes a irmã pede, quero pedir oração por essa situação minha, do meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, alguma coisa. Aí a gente vê a mensagem e muitas vezes finge que não está vendo. É omissão. Não é comigo? Ah, tá. Eu estou bem com meu marido, não quero saber não. Não problema de ninguém não. Tá, você está bem. Mas a sua irmã está bem? A sua irmã está bem? Se ela está pedindo oração, é porque ela está precisando de ajuda. E ela sabe quem pode fazer. Ela sabe quem pode. Ela quer simplesmente fazer uma corrente. Se unir para que isso venha acontecer. Olha, eu fiz esse tudinho aí. Quase não olhei nada. Só lendo. Porque eu não sei usar esboço. Eu não sei, mas o Espírito Santo me conduziu a falar essas coisas. De tudo que eu já ouvi, o que eu já aprendi. O que eu estou botando para fora, o que eu estou falando, não sou eu. É o Espírito Santo falando através da minha boca o que eu aprendi. E eu espero em Deus que tudo que eu ouvi e o que eu falei aqui, eu espero que eu coloque em prática. Porque eu preciso ser sábia. Eu preciso dar exemplo para minhas filhas. Amanda está ali. Amanda é casada. Bia vai casar. Eu digo, lá em Timóteo fala, né? As mulheres mais velhas ensinem suas filhas a serem boas donas de casa. Eu faço minha parte. Eu faço meu papel. Como mãe. Como mulher. Como cristã em missão. Porque a primeira missão é dentro de casa. Se eu sou negligente no que eu faço na minha casa, eu não estou ensinando as minhas filhas. Eu não estou ensinando. Eu não estou. Elas podem abrir a boca e dizer, a senhora manda fazer isso, mas a senhora faz isso. Aí eu estou me envergonhando. Né? O diabo está me envergonhando, né? O diabo está me envergonhando. Não é isso. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero. Vou terminar de ler, viu? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Oi? 8h30. 8h30? É, 8h30. Daqui a pouco eu termino. Vamos lá. A morte de Nabal. Voltou Abigail a Nabal. Olha aquela conversa que eu falei. O que eu conjecturei, pastor Valdir. Eis que ela fazia em casa um banquete. Como um banquete de rei. Ele não era rei? Banquete de rei, quem faz é rei. Não é isso? Ele fez um banquete para se aparecer, mas ele não era rei. Né? O seu coração estava alegre. E ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Ficou caladinha, viu? Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, o efeito da cachaça já tinha passado, né? Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e aconteceu o quê? Se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Ele ficou morto. O coração, quase que ele tem um infarto. Imaginando. Oh, meu irmão, ele ficou sofrendo 10 dias, imaginando o que poderia ter acontecido. Ele ainda sofreu 10 dias. Deus permitiu, ele viu 10 dias. Para ele ficar pensando no que ele fez. E o coração dele amortecido. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor, não Davi, a Nabal, e este morreu. Aí vem o lugar da honra. Agora vem a honra. O que foi que Abigail fez? Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal.
fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. O mal por si se destrói. Né? Segundo Crônicas 20, Não lembro. aquela multidão que foi Botista, Amonitas e os povos do mundo de Seir contra Judá e Josafá. Entre si eles se destruíram. Então, o mal por si se destrói. Eu vou lendo aqui, o Senhor vai me lembrando as coisas que eu aprendi. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Vai lá, diga para ela que eu quero casar com ela. Ele não quis dar Abigail como concubina. Ele não quis ela como concubina dele. Ele queria ela como esposa dele. Esposa. Concubina. Diante de tudo que essa mulher fez, da prudência, de ser pacífica, da sabedoria, de tudo que ela fez diante dele, da intercessão, de ter se humilhado, ele ia querer essa mulher como concubina? Ele tinha que querer uma mulher formosa, além de formosa. Além de formosa. Porque a beleza dela não era o exterior dela. A beleza dela, Davi enxergou uma beleza interior. Ele quis honrar ela. Então, eu quero casar com ela. Eu não quero ela como minha concubina. Não quero, eu quero casar com ela. Mandou a Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Ela queria o mínimo. Ela não estava esperando nem ser mulher dele. Ela se colocou na posição de serva para lavar os pés dos criados dele. Não precisava nem de casar comigo. Não precisava. Eu acredito, eu estou conjecturando aqui, viu? Não está escrito não. Basta eu ir para ele lavar os pés dos seus servos. Mais uma posição de humildade. Ela não, agora eu vou casar com Davi. Ela não fez isso, ela não se exaltou em momento algum. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Tomou a Davi a Ainoã, eu vou parar aqui, viu? No 42. A honra. Ela foi uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Deus dá honra a quem merece honra. Deus dá honra a quem merece honra. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero em Cristo que o Espírito Santo tenha falado aos corações de vocês. Eu sei que o texto foi longo, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele falou. Ele gritou aqui dentro. Gritou. E a gente tem que ter os ouvidos atentos, abertos, para ouvir a palavra do Senhor. E ao vosso tempo, Ele exaltará. Porque nenhum sofrimento é eterno. Nada que passa aqui aos olhos do Senhor fica de qualquer jeito, não. É no tempo dEle. Ele vai exercer a vontade dEle. Ele diz o quê? A vingança é minha. Não é minha, de Rita, não é sua, não é de ninguém. Que sejamos sábias. Nós somos formosas aos olhos do Senhor também, né? Mas a história de Abigail, mas nós somos formosas. Nós somos mulheres, meninas dos olhos de Deus. Nós somos a menina, seja homem, seja mulher. Mas como está? Semana em Foco é para as mulheres. Mas nós somos mulheres, as meninas dos olhos de Deus.
Então, que sejamos sábias, inteligentes, intercessoras, corajosas diante das dificuldades, a gente tenha a sabedoria de lutar dia adiante, tomar posições que muitas vezes os maridos não têm sabedoria para tomar. Então, Deus dá sabedoria, Deus sabe. Deus criou o homem e a mulher. Mas ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Porque ele sabia que o homem sozinho ele não ia saber fazer nada. Então ele criou a mulher para que a mulher fosse a ajudadora deles. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu passo a palavra agora para dirigente. Ela vai terminar aqui, viu, minha filha? Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês, viu? Eu vou descer. Eu pego depois. Duda, me ajuda aqui, mamãe. Não. Eita, Jesus. Eita, desculpa aí, irmãos. O negócio aqui tá feio. Amém, irmãos. Que palavra maravilhosa, né? O nosso Deus trouxe ao coração da nossa irmã. E que hoje possamos sair daqui Abigail, né? Muitas Abigail. E eu vou pedir à irmã Andréa que esteja fazendo essa oração em nome de Jesus. Meu Deus, a palavra fique gravada em nosso coração, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos praticantes, Deus, não só ouvintes, em nome de nosso Jesus Cristo. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, te rendemos graça pelo Deus que o Senhor é. Amém. Abençoa, Senhor, cada dia mais. Senhor. Agora eu convido o nosso pastor para estar impetrando a bênção apostólica. Nós abençoamos todos